E aí, gente, a Kermena aqui. A gente vai continuar nossos vídeos sobre a basal ganglia, né? A nossa série sobre neurociência, que vai ser enorme porque tem muito o que falar. A gente vai ler esse artigo sobre o lugar, né, da basal ganglia no controle de balanço do corpo, né, na questão da postura, né? Então, lembra que a basal ganglia é relacionada a movimentos motores? Movimentos motores, né? A movimentos motores voluntários. Acho que seria a melhor forma de explicar. Assim como o cerebelo também é, tá? Então ela não age sozinha nisso. Mas ela é na questão de escolhas, né? Sei lá, você tá com fome, aí você vai lá, pega com a mão, do jeito que você melhor acha, né? O pão, passa a manteiga do jeito que você melhor acha, né? Do jeito que você está acostumado. E isso é muita questão do cerebelo na questão de aprendizado motor, da basal ganglia dessas escolhas relacionadas aos movimentos motores. Então, a gente está falando isso aqui no geral, tá? Não, a gente vai explicar nos detalhes como funciona isso. Embora aqui a gente só vai focar no balanço, na questão da postura dos. Não sei como falar. Como falar em português relacionado a balanço? Equilíbrio, né? Equilíbrio. Seria mais ou menos equilíbrio. E aqui é um paper de revisão, tá? Ele vai revisar as maiores contribuições desse assunto, né? Da basal ganglia para a regulação de postura. Então aqui não é uma pesquisa, a gente vai aqui fazer esses experimentos para provar isso. Não. Eles vão ler artigos acadêmicos, eles vão pegar todos os artigos e meio que fazer um resumo, né? Meio que eles vão. Review é isso. É você revisar o state of art de um assunto, né? Que é esse assunto. Eu vou pesquisar aqui e vou explicar ele, baseado em artigos acadêmicos. É mais ou menos isso. Também vai explicar o circuito da basal ganglia e ênfase em também algumas observações clínicas, né? Em pacientes com lesões focais em parte da basal ganglia, né? Então eles vão mostrar, eu até não vou usar outro artigo, porque eu sei de um artigo sobre esse assunto de lesões da basal ganglia, que eu acho que as imagens são meio pesadas, né? Não é nada tipo pesado no sentido de sangue, né? Não, mas é pesada no sentido da postura que a pessoa fica, né? Pessoas com lesões na basal ganglia. É uma postura meio ruim assim, de se ver, né? Então não vou mostrar aqui no canal. Mas eu posso deixar no link na descrição se alguém tiver culhão pra ver, né? Enfim. Mas lesões na basal ganglia vão ser muito assim danosas assim pro sistema neural na questão do movimento. E ele vai começar explicando o que é basal ganglia, né? Ele vai falar que o termo basal ganglia se refere a um grupo de núcleos subcórticos, né? Um grupo de componentes que inclui, por exemplo, estriatum, globos pálidos e outras estruturas conectadas, né? Lembrando, como a gente já viu antes, que ele está muito conectado ao tálamos, ao cerebelo também. Eu vou mostrar um artigo que mostra isso também. Enfim. Vai falar também a divisão do estriatum, né? Relacionada à divisão dorsal, que inclui o caudate e o putamen. Enfim. Vai falar também da amígdala, do tubérculo olfatório, enfim. Também os núcleos subtalâmicos e a substância nigra, né? Todos esses aqui são componentes que estão na basal ganglia. Compõem a basal ganglia, né? A basal ganglia é uma rede de componentes que estrutura ela em si. E normalmente isso é considerada, né? Todos esses componentes, né? Como conexões recíprocas, né? Então, pensa em amiguinhos, né? Amigos que estão bem conectados, né? Imagina que amigos conectados no WhatsApp, né? Então, imagina que enquanto outras áreas do córtex, embora todas elas trabalham juntas, né, de alguma forma, algumas são mais próximas, né, mais assim, mais importantes umas para as outras nesse sentido. A basal ganglia é muito importante para o cerebelo para a basal ganglia, para o tálamos, enfim, e no geral para outras áreas também, enfim. E normalmente é associado com a parte motora do cérebro, né?
Citando aí um cara que eu gosto muito, que é o Emily Brown ali, ó, um artigo de 1997 do Emily Brown. Eu tenho que trazer artigos mais pra frente do Emily Brown. Acho que já trouxe naquela série sobre inconsciência no canal, se você viu. A série sobre inconsciência no cérebro, né? Que eu falo de anestesia, esse tipo de coisa. Tem artigos do Emily Brown, né? Que é muito importante de anestesia geral, né? Que desliga a consciência, né? Mas daí tá nessa série se você quiser ver, né? De vídeos, é uma playlist de vídeos. Você vai no canal, playlist, o que você acha? Eu ia falar que a função da basal ganglia, né? Normalmente tem sido predominantemente, lembrando que esse artigo é de 2005, tá? A gente vai ver artigos mais recentes depois. Envolvendo com controles motores, né? E essencialmente sendo reconhecida também tendo um lugar na questão de processamento sensorial. O que é processamento sensorial? Por exemplo, sensorial no sentido do campo do seu ambiente, né? Eu não vou chutar aqui quais seriam os inputs sensoriais que ele processaria, porque se eu dizer, por exemplo, face, linguagem, não vai dar certo, senão eu vou falar besteira. Mas é input sensorial. Não sei quais que ele está descrevendo aqui, né? Eu teria que ver artigos específicos que falam sobre isso. Mas eu não sei quais são os inputs sensoriais que está falando. Acho que visão talvez seja um deles, mas enfim. Inputs sensoriais, pode ser muitas coisas. Isso daí. Cognição, comportamento e dos cursos que eu já fiz sobre neurociência também. A professora, né? Do curso sempre falava da questão que a basal ganglia era muito associada a decisões que você faz, né? Por isso está escrito ali comportamento. Mas decisões tipo suas, que você escolhe. Eu não diria que as decisões poderiam ter a questão de... a questão física das decisões, na minha opinião, porque eu acredito que a alma e o espírito existem, né? Que eles agem no cérebro de certa forma, embora eu não possa provar isso cientificamente. Eu acredito nisso. Só que a parte física no ser humano, né? A parte cerebral em si, né? Processamento só químico, acontece só na basal ganglia, no geral, né? Da questão de comportamento de decisão, tomada de decisões, né? Então, principalmente decisões motoras, né? Decisões que você tem que, sei lá, você vê um amigo e fala oi pra pessoa, né? Então a basal ganglia vai ter muito nessa questão, né? De permitir que você faça isso fisicamente, né? Você controle o seu corpo de maneira a fazer o que você quer, né? Quer cumprimentar o seu amigo ou amiga. Mais ou menos assim. As funções, lembrando que isso daqui é 2005, tá? Talvez pegando artigos mais atualizados a gente veja mais coisas. Na parte da esquerda, né? Na parte da direita são disfunções vistas em pacientes que têm problemas na basal ganglia, né? Que tiveram algumas lesões. Vamos na parte da esquerda primeiro. Então, algumas funções da basal ganglia. Guardar e executar automaticamente planos motores, né? Então, ok? E aí é uma doença relacionada que é gate akinesia ou freezing. Isso aqui eu não vou explicar com detalhes agora, mas uma coisa que tem a ver isso daqui, a execução de atividades, planos motores automáticos, né? São coisas que você não pensa muito, né? Você vai cumprimentar alguém. É uma coisa que você faz todo dia, então não tem muito o que pensar. Você não tem que pensar a forma que você vai... Depende, né? Dependendo da pessoa, você vai pensar a forma de cumprimentar, mas no fim vai ser a mesma coisa. Vai ser uma coisa que você já guardou na mente. Você sabe como fazer isso. Então, quando você vai cumprimentar alguém, você planeja isso de forma automática, de certa forma. Senão ia dar uma doideira, né? Todo mundo ia tentar... Imagina, a pessoa vai se cumprimentar com a mão, né? Ou com um beijo, né? E a pessoa é a pessoa... vai cumprimentar com um beijo e cai, sei lá. Vai dar a mão, a pessoa, sei lá, acaba dando um golpe nela na barriga, enfim. Né? Você planeja a partir do seu campo sensorial, visual, enfim, sinestésico, você planeja aí as funções motoras que você tem que fazer para fazer as coisas que você tem que fazer. Provavelmente alguém com gate akinesia e freezing talvez não tenha essa questão. Só que a gente vai ver essas doenças mais pra frente.
flexibilidade motora, comportamento adaptativo ao ambiente, né? Então, como por exemplo, uma coisa que a minha professora falava da questão da basal ganglia, não só da basal ganglia, né, mas da questão do sistema cerebral, na questão de se adaptar a, por exemplo, você andar no chão, na calçada, né? Na calçada você vai andar de uma forma diferente. Você tem os sapatos, você tem a meia, você tem uma composição estrutural numa calçada muito diferente de outros lugares. Aí você vai na praia, por exemplo. É uma coisa simples pra gente, mas pro cérebro é uma coisa muito complexa que está acontecendo ali. Embora seja fácil pra ele, né? E ele se adaptar a, por exemplo, você andar na calçada e você andar na praia, numa areia molhada, por exemplo, e não cair. Mesmo que você seja a primeira vez que você vai na praia, você tem noção de que, tipo, determinados movimentos vão fazer você cair ou na areia molhada, né? Ou escorregar, enfim. Então tem essa questão aí. E um exemplo relacionado a isso, de problema motor, né, relacionado a isso, é a inflexibilidade, né, quando a pessoa não tem uma lesão na basal ganglia e não consegue ficar com a postura ereta, né, ela não consegue, sabe, se equilibrar, ela fica meio torta, então ela não consegue se equilibrar mesmo, tipo, ela não consegue se, sabe, não tem nenhum senso de estabilidade, né. Então dá pra ver como o ser humano é um ser realmente bem assim complexo, né? Até nas capacidades motoras dele. O que, na minha opinião, mostra cada vez mais a criação divina, né? Da estrutura humana, né? É muito complexo. Um ser humano estar de pé é um milagre, na verdade. O ser humano andar na rua, isso é uma coisa muito complexa que até agora não pode ser replicada de forma realmente maneira, né? Em robôs, por exemplo, é uma coisa muito complexa, muito mais do que parece. Você ficar de pé e andar. Então, quando você tem essas lesões na basal ganglia, você perde essa capacidade, de certa forma. Outras funções da basal ganglia é a integração de somatosensorial e a doença relacionada, né, a patologia relacionada postura meio parada e puxo controverso, né? A gente vai ver isso daí mais pra frente. E regulação de músculo, né? Enfim, no geral, todas essas coisas vão fazer que a pessoa fique meio torta, assim, não consiga andar direito, ela não vai conseguir ficar numa posição normal. E a gente vai ver essas doenças no final desse artigo, né? Eu vou mostrar outras questões relacionadas a essas patologias que afetam a basal ganglia. Então, o objetivo do artigo, na verdade, é mostrar essas patologias e mostrar que elas são causas de lesões na basal ganglia. Então, uma coisa que acontece muito no cérebro é que qual a melhor maneira de provar o que uma parte do cérebro faz? É vendo o que faz o cérebro parar de ter essas funções. Então, quando você vê que, tipo, pô, esse cérebro aqui tá com uma lesão na basal ganglia e essa pessoa, ela tá com esse problema de postura. Ela não consegue ficar flexível, ela tá totalmente torta, não consegue andar direito. Você já vê, pô, se é uma lesão na basal ganglia, então a basal ganglia deve regular isso daí. Ou ser importante ver isso. Então é basicamente dessa questão, né, crítica que está tentando analisar. Enfim, essa arquitetura da basal ganglia, a gente vai ver ela mais pra frente, mas com mais detalhes, né? Esse artigo aqui está bem cru, porque é mais antigo, né? Mas em artigos futuros a gente vai ver com mais complexidade, né? Mais bonitos. Mas coisas importantes são os neurotransmissores ali embaixo, que é o glutamate, GABA, dopamina e a ticolina, se não me engano, que são importantes aí neurotransmissores, né? Neuroreceptores, né? Eu lembro, acho que o GABA é receptor, pelo que eu lembro, mas enfim. Neurotransmissores relacionados à conexão da basal ganglia, né? Enfim, eu vou explicar essa imagem no próximo vídeo, com mais detalhes. Até mais.